Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Talk Team e hoje a gente tem dois convidados muito especiais, a Lê Oi, e o gente. Lucas. Fala, pessoal, beleza? Bom, gente, para começar, eu vou trazer aqui uma situação exemplo para a gente poder conversar melhor sobre o tema que a gente vai estar tratando, tá bom? Então é o seguinte, vamos imaginar uma pessoa que é viciada em chocolate, uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo come, mas a pessoa é viciada e ela quer melhorar a saúde dela. Então, Lê, o que você acha que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para conseguir melhorar a saúde dela? Bom, acho que o primeiro passo é reconhecer o vício, a pessoa se autoconhecer, então se reconhecer em saber que ela tem esse vício, e depois disso começar a trabalhar para você não ser mais escravo dele. Então, se no caso do exemplo, comer chocolate, tentar se abstir desse vício. E Lê, você acha que é simples reconhecer esse falso ídolo aí, esse chocolate aí que você está consumindo? Bom, acho que simples não é, porque eu acho que a partir do momento que se torna um vício, se torna um Deus falso, começa a fazer parte da nossa identidade. E a partir desse momento que começa a se tornar tudo mais difícil, que a gente não se reconhece mais por causa dessas interferências. Mas assim, será que é simples a gente só reconhecer que a gente tem esse Deus falso e beleza? Ou a gente tem que fazer mais alguma coisa? Lucas, o que você acha? É só reconhecer e pronto? Não, eu acho que o primeiro passo e mais importante é você reconhecer, né? Porque todo mundo tem um falso Deus no seu coração, tem um falso ídolo. A grande questão é como você lidar com ele, né? Se você quer e aceita viver com ele, quer deixar ele dominar o seu coração, ou se você parte para cima dele e destrói ele. E a melhor maneira de fazer isso é olhar para as Escrituras, é substituir esse ídolo, é destruir esse ídolo e colocar Jesus como base, como referência do seu coração. E Lucas, como é que a gente pode ajudar alguém a perceber e a reconhecer esse Deus falso? Boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é você identificar uma coisa. Se você perder ou ficar sem aquilo, você ficaria mal, você ficaria triste, a vida perderia o sentido para você. A segunda coisa, para você identificar isso, se você não receber, se você não ganhar, se você perder, ou se você for confrontado em algo que te deixa estressado, ou que te deixa estressada, que te deixa angustiada, provavelmente aquilo que você não ganhou, ou aquilo que você foi confrontado, é um possível Deus, um falso ídolo no seu coração. Por exemplo, se você pediu algo para os seus pais, e os seus pais não te deram, e você ficou super estressado, super estressada, você ficou com raiva deles, cara, possivelmente aquilo que você pediu não ganhou, pode ser um princípio de um falso Deus no seu coração. Deu para ilustrar bem? Sim. Ó, a gente tem um versículo que está em Salmos 139, do 23 a 24, que eu vou ler aqui agora para a gente, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, o que você poderia complementar do que o Lucas falou a partir desse versículo? Bom, o Lucas falou bastante sobre a questão da própria identidade, né? E quando a gente fala sobre o versículo que fala que Deus conhece nosso coração independentemente de qualquer coisa, isso já é o mais importante para mim. Porque quando a gente tem um vício e Deus dá essa segurança pra gente de que, apesar de tudo, Ele ainda tá com a gente e que a gente precisa pegar esse vício e trocar por uma coisa que nos faça bem, e só Ele nos faz tão bem, maior que o nosso maior vício. Então, eu acho que é isso, que Deus dando essa segurança já é a coisa mais importante em questão dos vícios, para substituí-los, né? Sim, quando a gente vai tentar derrubar esse ídolo aí, esse falso Deus, qual que tem que ser o nosso maior foco, Lê? Eu acho que principalmente voltar nossas forças para as coisas certas, porque quando a gente adora uma coisa e isso acaba se tornando um ídolo ou nosso Deus falso,
a gente tem muita devoção a isso. Então, a partir do momento que você se identifica o seu vício e começa o período de mudança, o período de tirar esses vestígios que trazeram tanto mal para nossa vida, a gente precisa pegar toda essa força que a gente depositou naquilo e voltar para coisas boas. E para mim, por exemplo, seria para Deus, mas coisas boas no sentido geral. Uhum. Muito bom. E eu estava falando também da forma como a gente reage, né, a algumas verdades, a pessoas falando com a gente. Mas assim, Lucas, você acha que a forma que a gente reage, então é porque tem algum Deus falso sendo atacado. Mas como que a gente pode reconhecer isso se às vezes essa nossa reação não é tão fácil de ser percebida, mas tem uma reação que incomoda? Exatamente. Cara, a Bíblia fala que o Deus que a gente serve é um Deus de paz, né? Por exemplo, uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: como que eu vou entender a vontade de Deus para mim? Cara, a primeira coisa é na palavra, né? A Bíblia, ela revela a vontade de Deus em todo o tempo. A Bíblia é uma grande história que revela, que tem Deus se revelando a nós, né? Só que uma outra coisa é aquilo que eu quero, aquilo que eu faço, aquilo que eu ouço, isso traz glória para Deus, isso traz benefícios, aquilo que o apóstolo Paulo fala, tudo que é bom, lícito, aquilo que é legal, ou seja, tudo isso que está ao nosso redor e que pode ser um ídolo deve passar no crivo do que a Bíblia diz. É legal, é lícito, é bom, é amável, é de boa fama, é puro. Então, essas coisas podem nortear, tá ligado? Direcionar esses possíveis ídolos. A grande questão é se eu quero ou não identificar. Se eu quero, eu olho para a Bíblia, então eu vou ter direção para isso acontecer. Se eu não quero, é mais difícil identificar, entendeu? Sim, a gente precisa pedir direcionamento para Deus e se manter firmes nele também. Exato. Mas, Lucas, como que a gente pode ajudar alguém a conseguir derrubar esse falso ídolo? Eu vou citar 3 pontos. Primeira coisa, cara, a melhor forma de você identificar e destruir é por meio da palavra. A Bíblia é o direcionador, a Bíblia é o nosso manual de vivência. Então, se você quer destruir, se você quer se apaixonar mais por Jesus e substituir esse ídolo, colocar Jesus como centro, leia a Bíblia, cara. Mas leia muito a Bíblia. Leia a Bíblia e entenda que a Bíblia é a boca de Deus falando com você. Segunda coisa, oração. Cara, oração é a melhor forma de você se derramar diante de Deus e falar com ele assim: Senhor, o meu coração é teu, Pai. Então faça a tua vontade, destrua os meus ídolos. Terceira coisa, sempre buscando referência em pessoas que vão te ajudar a descobrir esses ídolos. Pessoas que vão te ajudar a identificá-los. Pessoas que vão entender quem são ou quais são esses ídolos e entender também que é necessário você desvencilhar eles. Porque às vezes você pode buscar ajuda de alguém que não entende isso, ou que não quer aceitar isso, pode ser mais difícil. Mas a terceira coisa é você buscar ajuda de alguém que vai te ajudar a descobrir e destruir esses ídolos. Então esses 3 pontos é tipo top, tá ligado? Para você ter essa direção. Uhum. Muito bom. E tem uma pergunta também que eu acho que a gente sempre pode dar para refletir sobre isso, que é o que, quem ou qualquer coisa nesse mundo que se você ficar sem, você vai, ficar muito mal, você vai, surtar. Porque a partir do momento que você começa a refletir sobre isso, você consegue perceber muitas vezes esse Deus no seu coração, né? E a Lê estava falando sobre identidade. O que você pode complementar sobre isso, Lê? Acho que assim, como você tinha falado, por conta do... Ai, desculpa, gente. Que por conta dos ídolos fazerem parte muito da nossa identidade. Por exemplo, a gente tem a nossa família, que pelo menos para mim era uma coisa que se eu ficasse sem, eu ia ficar muito mal. E meus amigos também. Então, eu sinto que os relacionamentos em geral, hoje, principalmente para os adolescentes, está fazendo que ocupe um espaço muito grande no nosso coração, onde pode trazer caminhos para uma influência, esse tipo de coisa. Então, eu acho que quanto mais que a gente se envolve com as coisas erradas e não se importa tanto com o certo, isso começa a tornar um ídolo no nosso coração e começa a ser uma coisa que fica muito difícil a gente ficar sem. Então, acaba trazendo coisas ruins para nossa vida.
Uhum. Sim, a gente tem que identificar e reconhecer qual que é o nosso ídolo e, tipo assim, ver o que tá tomando o seu tempo e te distanciando de Deus. Porque às vezes, você pode achar que tem alguma coisa que você usa todo dia ou que você faz todo dia que pra você é super normal, tá na sua rotina, mas às vezes você não percebe que isso tá te afastando de Deus e tá tomando o seu tempo com Deus. Também uma coisa que eu não percebia antes dessa série de mensagens era que pessoas podem ser deuses no nosso coração, né? Porque às vezes a gente pensa que é só o celular, a internet, a comida, mas às vezes a sua família, seus amigos podem estar sendo esses ídolos falsos no seu coração, que estão te levando para um caminho que não é o caminho de Deus. Então, a gente tem que estar sempre atento para tudo isso, né? Bom, Lucas, você tem mais alguma coisa para complementar pra gente? Não, eu acho que ficou top, cara. Eu acho que algo importante a gente pensar é o seguinte: às vezes a gente pode confundir um amor sincero. Por exemplo, Lelê deu o exemplo de família, né, de amigos e tal. Cara, a gente precisa se relacionar, tá ligado? O cristão ele foi feito para ter relacionamentos. Só que acima desses relacionamentos com pessoas que a gente ama, como os nossos amigos, os nossos familiares, é preciso que exista um outro relacionamento mais profundo, um outro relacionamento mais sincero, um outro relacionamento mais autêntico, e esse relacionamento é com o Senhor. Se você tiver um relacionamento sincero com Deus, se você tiver um relacionamento baseado no amor por Jesus, todos os outros relacionamentos, com amigos, com família, nunca vão ser um Deus. Então, a grande questão é aquilo que Jesus fala: buscai as coisas do alto, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando a gente tem em mente que se a gente tiver um relacionamento sincero e profundo com Deus, amar Jesus, pessoas, família, outras coisas, dificilmente vão se tornar um falso Deus no nosso coração. Uhum. Sim, Lucas, você pode orar pra gente pra finalizar? Ou Lê, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, gente, queria só falar mais uma coisa na questão de quando a família e os amigos se tornam o nosso maior vício, né? Quando isso acontece, pra gente é muito difícil a gente identificar. Então a gente falou toda essa parte da identidade e é muito difícil pra gente identificar isso, porque é uma coisa, é um amor, como o Lucas falou, muito genuíno. É umas coisas que a gente vê e a gente fala que não tem nenhum Deus nenhuma coisa que consiga superar o amor que essas pessoas têm pela gente. E tem nosso Deus, ele supera todos os amores que a gente tem. Então, todo o tempo que a gente gasta com as pessoas que às vezes nem valem a pena, a gente podia estar com ele. Então, a questão do relacionamento com Deus tem que ser nossa maior identidade e tudo tem que ser sobre ele. Muito bom, Lê. E assim, a falta de identidade também pode ser um sinal claro que tem um Deus falso no seu coração. Então, assim, o nosso Deus, ele quer preencher qualquer espaço que exista no seu coração. E ele consegue fazer isso, ele vai fazer isso. Então, é só você estar aberto, disposto a aceitar Deus no seu coração, abrir mão desses ídolos que você vai conseguir encontrar sua identidade em Deus, você vai conseguir amar os outros, ser amado e se sentir amado. Então, é exatamente isso. Muito top, gente. Vocês são muito fera, velho. Você olha pra gente, Lucas? Pode orar, lindonas? Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pela vida das meninas. Obrigado, Deus, por Lelê ter vindo aqui e ter abençoado tanto as nossas vidas e, com certeza, abençoado a vida dos nossos adolescentes. Pai, obrigado pela vida de Maitê, obrigado pela vida de Isabela, por estarem dedicando seu tempo, seu amor a este ministério, a este programa, Pai. Abençoe essas meninas, renovem as forças, o vigor. Abençoe cada adolescente que está assistindo agora, Pai. Que o Senhor possa falar aos seus corações, que eles possam identificar os seus ídolos e que eles possam encontrar em Jesus força, vigor para destruírem esses falsos deuses que dominam os seus corações. Que cada adolescente, ao assistir essa aula, possa encontrar em Jesus a saída sincera para os seus corações. Jesus, transforme essas vidas. Jesus, destrua esses ídolos. Jesus, seja a paixão de cada um de nós. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Amém. Foi muito bom, gente. Muito obrigada. Até o próximo Talk Team. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu!